Pessoal, então para trabalhar com tabelas, eu posso clicar no menu tabela e eu tenho todas essas opções referentes ao menu tabela, a construção de uma tabela. Eu tenho inserir, eu posso inserir uma tabela, linha ou coluna, eu posso excluir a tabela, linha ou coluna, eu posso selecionar uma tabela, uma linha, uma coluna, uma célula. Eu posso mesclar células, que quer dizer unir. Eu posso dividir as células, que é para pegar uma célula e dividir ela em mais. E eu tenho outras opções também. Então, olha só. Eu vou inserir uma tabela. Pode ser Ctrl F12 também. E daí eu vou colocar aqui, ó, quantas colunas? Eu vou deixar 3 colunas e 2 linhas. E eu vou dar um OK. Então, olha só. Toda vez que eu trabalhar com a tabela, ele automaticamente vai abrir para mim a barra de ferramentas tabela. Então, eu posso trabalhar ou com o menu tabela, ou com a barra de ferramentas tabela, ou com alguma opção selecionada e o clique da direita. Então, tudo que eu tiver no menu tabela, na barra de ferramentas tabela, eu também vou ter no clique da direita. Então, olha só, pessoal, o que é uma célula? Célula é esse quadradinho aqui. Uma linha é tudo isso. Uma coluna, né? Colunas. E células são esse quadradinho, são esses quadradinhos. Na verdade, são junções de colunas com linhas. Então, na verdade, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 células. Eu tenho 3 colunas e eu tenho 2 linhas, né? Então, eu só vou digitar aqui, ó. Eu posso trabalhar numa tabela dando Tab ou clicando, né? Ou usando as setas de navegação. Mas eu não posso dar Enter, porque olha só, o Enter ele vai aumentar o tamanho da minha célula e não é essa a ideia. Então, olha só, se eu quero inserir mais uma linha, mais uma coluna, desculpa, eu posso selecionar a coluna, clicar com o botão direito, coluna, inserir, ó, eu posso inserir antes ou depois. Eu posso vir por aqui, pessoal, inserir coluna, e eu posso também usar o menu tabela e inserir coluna. Então, são as 3 maneiras que eu tenho para inserir. Da mesma forma, eu posso selecionar as colunas que eu quero, posso clicar com o botão direito para excluir uma coluna, ó, o excluir está em vermelho, ó, gente. Excluir a coluna aqui na barra de ferramentas tabela, e também no menu tabela eu tenho a opção de excluir coluna. Da mesma forma, eu posso selecionar uma linha, ó, vou selecionar essa primeira linha, ó, e eu posso inserir uma linha. Eu posso vir aqui no menu tabela, inserir linha. Daí, por exemplo, ó, ele vai me perguntar antes ou depois, então eu vou inserir uma linha antes, ó. Ou também posso clicar com o botão direito, linha e inserir. Pode ser antes ou depois, ok. Bom, o que é mesclar, pessoal? Mesclar é unir, ó. Eu tenho 3 dessas linhas aqui, 3 dessas células. Se eu quero mesclar, eu posso vir no menu tabela, mesclar células, ó. Eu posso mesclar só essas 2. Eu posso trabalhar com a mesclagem aqui também. Como eu posso trabalhar com a mesclagem usando o botão direito do mouse. E eu tenho aqui em célula a opção de mesclar, tá? Então, eu posso inserir linhas e colunas, eu posso excluir linhas e colunas, eu posso mesclar e eu também posso formatar. Ó, eu escolho um estilo de linha, eu escolho uma cor para essa linha, eu escolho o tipo de borda, ó, se eu só quero linhas, né, eu não quero colunas, e eu posso colorir o plano de fundo, tá?
Trabalhando com tabelas. Seleciono e mesclo, tá? Como que a gente faz para redimensionar, pessoal? Pode deixar o cursor ficar com essas duas setas, clica e arrasta, ó, e daí a gente vai ajustar essa tabela, ó. E é assim que a gente trabalha. Então, a gente já inseriu tabela, linha e coluna, a gente excluiu tabela, linha e coluna, a gente já sabe como selecionar, como mesclar as células, a gente já sabe como formatar. E aqui, pessoal, eu vou fazer uma tabela para vocês, uma outra tabela. 2x2 também. Vou colocar aqui, por exemplo, nome e turma. Daí eu vou colocar aqui Zélia, turma 10. Opa, pode dar um tab aqui, ó, pessoal, que é outra forma também de inserir uma linha. E a Ana, que é a turma 11. Olha só, não está em ordem crescente, então o que a gente pode fazer? Selecionar toda a tabela e no menu tabela, isso a gente chama de classificar, ó. Classificar de forma crescente, ok. Peraí. Seleciona, tabela, classificar. Crescente, ok, ó. Agora ficou em ordem crescente, tá? E eu também posso, pelo menu tabela, autoformatar uma tabela. Aqui, que são tabelinhas que já estão prontas, ó, pessoal. Então, a gente só escolhe qual que a gente quer e dá um ok, tá? Então, sobre tabela seria isso, gente. Sabendo, lembrando que sempre temos três formas. Ou a barra de ferramentas tabela, que ela aparece quando uma tabela está selecionada ou quando ela é criada, ó. Ou pelo menu tabela ou pelo clique da direita. Então, tabela seria isso, gente.